Bom, pessoal, ocorre desde o fim de agosto do ano passado o projeto de lei de número 386, enviado pelo Executivo aqui de Alagoas, que trata sobre a obrigatoriedade do uso de máscara aqui no nosso estado. Esse projeto estava nas comissões, estava meio lento. Da semana passada para cá, o governador decide começar a cobrar e a casa, enfim, deu andamento ao projeto de lei e a gente vai certamente votá-lo na próxima terça-feira. Eu venho explicar um pouco para vocês do que ele trata, né? E também para saber a opinião de vocês, até porque eu sei que as opiniões são divididas, mas existem alguns pontos que eu quero esclarecer para você e quero também saber o que você pensa, porque eu me preocupo com margens de arbitrariedades, tá? Justifica aqui o porquê do projeto, e ele trata no seu artigo 1º, é obrigatória no estado de Alagoas a utilização de máscaras de proteção em espaços públicos, enquanto durar a situação de emergência, conforme o decreto estadual número 69.541 de março de 2020, de 20 de março de 2020. Parágrafo 1º ele fala: para fins do disposto no caput deste artigo, devem se adequar ao uso obrigatório de máscaras todo cidadão que transita em locais públicos no estado de Alagoas. É aí que a gente tem que ter cuidado. Considera-se, parágrafo 2º, considera-se espaço público os lugares abertos ao público ou de uso coletivo, tais como, e aí o primeiro é o que mais me chamou a atenção, vias públicas. Aí ele fala depois, no segundo, parques, praças e praias, pontos de ônibus, terminais de transporte coletivo, rodoviárias, portos, aeroportos, veículos de transporte coletivo, de táxi, transporte aplicativo, repartição pública, estabelecimentos comerciais, industriais, bancários, empresas prestadoras de serviços e quaisquer estabelecimentos congêneres. Outros locais em que possa haver aglomeração. Então vamos lá. Esse primeiro via pública eu me preocupo bastante, porque isso aqui, de grosso modo, ele está dizendo que você tem que sair de casa de máscara. E eu acho isso aí muito arbitrário. Ou pode vir daí algo muito arbitrário. Você, por exemplo, você caminhar na sua rua, você ficar na porta da sua casa, pronto. Você tem o costume de ficar na porta de casa conversando, você vai ter que estar na porta da sua casa de máscara. Você mora no Dique Estado ali, por exemplo, e você gosta de caminhar ali na beira da lagoa, 5 horas da manhã, 5h30 da manhã. Você vai ter que sair de casa e caminhar na rua de máscara. Você mora no Pontal e gosta de pescar, você está lá às 5h30 da manhã, 6 horas pescando, sozinho lá, e vai ter que estar de máscara. Você, nisso aqui, vai dar margem para você ser obrigado a sair de casa de máscara. Você mora em condomínio fechado, você vai caminhar dentro do seu condomínio, você vai ter que estar de máscara. Então, isso aqui eu não vejo com bons olhos, eu estou bem preocupado com isso, porque o estado não foi específico. Por exemplo, você está 6 horas da manhã no corredor Vera Arruda, sentado no banco daquele, e você é obrigado a estar de máscara. Então, eu vou avaliar isso, analisar, peço que vocês também deem a opinião de vocês sobre isso. Imaginem o que pode acontecer de bom e de ruim com isso, tá? Eu quero deixar muito claro aqui que em ambientes fechados eu sou totalmente a favor do uso de máscara. E aí ele trata também sobre isso mais na frente, né? Eu vou resumir aqui alguns tópicos. Ele fala no seu artigo 2º, estabelecimentos públicos ou privados, eu vou colocar o texto aqui também para vocês, que estiverem em funcionamento durante o período de pandemia causado pelo Covid, devem proibir a entrada no seu recinto de pessoas, clientes ou funcionários que não estiverem usando máscara. Concordo totalmente. Ambiente fechado tem que ter máscara. E aí vem algumas emendas feitas pela Assembleia, e o que seria parágrafo único vai ser parágrafo 1º, né? Onde no parágrafo único dizia que o comerciante é quem pagaria a multa pelo seu cliente que não tivesse naquele momento lá dentro usando a máscara. Não. Se o cliente sabe que tem que usar, a loja está informando, a loja cobra para entrar e o cara lá tira, o irresponsável é o cliente. Então, a multa vai ser para o cliente. Aí ela também cria o parágrafo 2º, que é facultado o uso da máscara para quem está, bares e restaurantes. Quem está sentado usa se quiser, mas ao se levantar para se deslocar e o banheiro e se vir, tem que usar máscara. Concordo. Aí no artigo 3º ele fala que essa multa vai para o cidadão que ia para o comerciante, que era errado, e essa multa, a multa só vai para o estabelecimento caso o funcionário seja flagrado sem a máscara.
Aí a responsabilidade é do estabelecimento e aí quem vai pagar a multa é o estabelecimento, tá? Então, assim, são medidas que visam controlar a pandemia, algumas fazem sentido sim, né? Foi suprimido aqui também algumas coisas, né? O Estado é quem vai decidir o valor da multa, essas coisas, é o Executivo que vai definir isso aí. Mas o que me chama muita atenção, e confesso que a casa está um pouco dividida, mas a maioria quer aprovar sim, sobre essa questão que no final das contas vai dizer que você é obrigado a sair de casa de máscara. E quando ele fala de via pública, apesar de depois ele falar de transporte coletivo, tal, ele não fala do seu carro particular. Então, de repente, o Estado pode querer lhe multar por você estar na Avenida Fernando de Lima, sozinho no seu carro, sem máscara. Porque ele não especificou isso aí. Ele fala de transporte de aplicativo, transporte coletivo, táxi, mas não fala de transporte particular. Isso chamou minha atenção. Então, vamos ficar atento, porque a gente sabe que alguns gestores se aproveitam disso aí para gerar mais receita. Inclusive, a Assembleia fez também outra emenda aqui, que esses recursos provenientes das multas, que o Estado colocou que preferencialmente deveria, obrigatoriamente esse recurso deve ser usado na pandemia, ou diretamente na saúde, ou na parte educacional, para a conscientização das pessoas. Tranquilo? Quero saber a opinião de vocês. Provavelmente vai ser votado na terça, então vamos ouvi-los para a gente formar uma opinião ainda melhor, mais democrática, porque se eu reclamo do governo do Estado que ele não ouve o povo, eu tenho que pelo menos fazer isso. Um abraço a todos.